versículo de número 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4. Acharam? Então leiamos então a palavra de Deus. Porque tudo o que é nascido de Deus, tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler o 5 também, tá? Li o 4, agora vou ler o 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Tem tema? Tem. O tema da nossa mensagem de hoje é passando da angústia para a vitória. Passando da angústia para a vitória. Pois bem, a Bíblia deixa bem claro que para que nós venhamos vencer, seja qual for os obstáculos, a adversidade, as dificuldades, se faz necessário a gente crer. Crer. Porque o que vai nos motivar, o que vai nos dar força para lutar, para permanecer de pé, para correr a carreira, é a nossa fé. É o crer em Deus. Então, necessário é crer. E essa fé que vai nos motivar, essa fé que vai nos direcionar, nos impulsionar a conquistar a vitória. Nós temos lidado com tanta gente que está tomando um rumo contrário. Ou seja, está voltando. E nós, que cremos, que confiamos, e que alicerçado na palavra de Deus estamos, nós estamos indo na contramão do mundo. Enquanto o mundo, Mateus 7, versículo 13 e 14, escolheu, optou pelo caminho largo e espaçoso, nós escolhemos permanecer num caminho estreito, entrar pela porta estreita, seguir pelo caminho apertado, ciente que esse caminho é o caminho que nos leva à vida eterna, esse caminho que nos leva a alcançar o nosso galardão. Porém, esse caminho se trilha, não é por lógica, por razão, por força humana. Esse caminho se trilha por fé. E qual é o preparo para estar e permanecer nesse caminho? É não se apartar da palavra de Deus e da oração. Oração e palavra de Deus tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade, com o Criador, com o Salvador, que é Jesus Cristo. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais fé você adquire. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais crédito você dá à palavra de Deus, a palavra te fortalece. A palavra te alimenta. A palavra te transforma, a palavra te regenera, a palavra te liberta. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, o que nós devemos absorver? A verdade de Deus para a nossa vida. Quantos dando ouvido à mentira, a fábulas, a histórias, e aí se frustra, e aí ficam frustrados, decepcionados, porque deram tanto crédito àquilo que ouviram, porém não era a verdade de Deus para a sua vida. E é lamentável ver tanta gente rejeitando a verdade de Deus e dando crédito, se apegando à mentira de homens. Quantas pessoas que hoje estão angustiadas e aflitas, frustradas e oprimidas, decepcionadas com tudo e com todos. Por quê?
porque deixaram de dar crédito à verdade de Deus para dar crédito à mentira de homens. E aí se frustraram, se decepcionaram e tantas coisas sobreveio. Eu não vou mais para a igreja, eu não sou mais crente, eu não quero mais saber, se sentindo enganado, enganada. Mas Deus não falou? Não foi, porque se fosse Deus que tivesse falado, teria acontecido. Porque o que Deus fala é o que Deus faz. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria? De modo algum. Deus falou, Deus fez. Deus prometeu, Deus concedeu. Porém, tem o tempo entre a promessa e o cumprimento. E nós não estamos isentos de frustração, de angústia, de ansiedade, de tristeza, de passar por adversidade. Não estamos. Mas é esse tempo da promessa ao cumprimento, é um tempo para Deus tratar com a gente. É um tempo para Deus trabalhar na nossa vida. É um tempo de Deus agir nas nossas vidas. Mas tudo que nós queremos é que Deus haja em nosso favor. Que Deus opere em nosso favor. Que Deus cumpra o que falou. Que Deus faça o que prometeu. E há momentos que a gente ficamos titubeando, duvidando. Será que Deus vai dar? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Ei, entenda uma coisa. Se você quer ver o mover de Deus, o operar de Deus, o agir de Deus, o realizar de Deus. Então, entenda uma coisa, em nome de Jesus. Não depende de Deus. Não depende de Deus. Para fruir, para acontecer, não. Depende, única e exclusivamente, de você, de mim, nós. Que ouvimos a palavra, que recebemos a palavra, que tomamos posse da palavra, crê na palavra de Deus. É a fé e a obediência. Fé e obediência. Obediência e fé. Que vai fazer que as portas se abram, que o milagre aconteça. Que almas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. Quer ver um exemplo? A Bíblia vai falar em Hebreus 11, 8. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Fé e obediência, obediência e fé. Nós, às vezes, nos precipitamos no falar, no agir, no querer ver acontecer, no querer ver Deus fazer. E somos tão tardios para obedecer, para se submeter. Seja mais rápido para obedecer. Seja mais rápido para ouvir. E aí você vai ver o que Deus tem e irá fazer. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Você vai enfrentar dificuldades na vida? Vai! Porque senão Jesus não diria aqui em João, Evangelho, ó. Evangelho de João, no capítulo de número 14. Jesus, ele deixa bem claro o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está dizendo, também aqui em João 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não a vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não tenha medo. Não tenha medo das adversidades, das dificuldades, dos ventos contrários. Não tenha medo das oposições. Não tenha medo. Mas creia, confie, tenha fé. Que o Salvador, Jesus Cristo, Mestre e Senhor, está com você. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus nos faz uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus está dizendo, não tenhas medo, eu estou com você.
E não estou uma hora ou outra, eu estou todo dia, eu estou toda hora, eu estou todo o tempo. Agora pare e pense, se o Senhor dos Exércitos não estivesse conosco, o que seria de nós? Com certeza já seria consumido, tragado, destruído. Porque todo o tempo é dardos inflamados do maligno, é setas que voam de dia, é 1000 se levantando de um lado, 10.000 do outro. E por que estamos vencendo? Por que estamos suportando? Por que estamos conseguindo passar pela prova? Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita para o mal vencer. Então entenda que algumas dessas provas ou adversidades da vida até parece que vai matar, que vai destruir, parece que é para o seu mal, mas Deus é o que transforma toda maldição em bênção sem medida. É Deus que faz do mal bem. Deus pega a crise, Deus pega a situação e usa para nos moldar, para nos lapidar, e usa para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer espiritualmente. Sem crise, não vence. O que nos conduz à vitória são as crises, que nos aproxima de Deus, que nos faz voltar para Deus com humildade. Por isso que ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ou seja, ele vai se voltar para mim e eu vou agir. Ela vai se voltar para mim e eu vou operar. Ele vai me clamar e eu vou lhe responder. Por isso que ele diz em Salmo 91:15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:15-16. Observou? Ele me invocará. É tudo que Deus está esperando. Quem que invoca, quem que clama, quem que pede, é quem crê. Não é quem duvida. Não é quem não acredita. É quem crê, é quem tem fé que há um Deus no céu, que domina sobre tudo, que na sua mão está a força, o poder, o exaltar, o engrandecer, e que dá vida a tudo. Ele levanta o caído, ele fortalece o fraco, ele liberta o possesso oprimido do diabo, ele sara, ele cura, ele restaura, ele transforma, ele dá vida. O seu nome é Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E ele disse, tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, eu farei. Então levanta a cabeça. Levanta, toma uma posição. Exercite a sua... Cada prova, cada adversidade, cada situação é uma oportunidade para exercitar da nossa fé. Não basta falar de fé, não basta dizer que tem fé, não basta dizer eu creio, eu tenho um Deus no meu coração, eu tenho um Deus na minha vida. Não. Tem que exercitar, tem que praticar, tem que mostrar com as atitudes, tem que mostrar com as ações. É agora o vento contrário, é agora que a enfermidade assola, é agora que o mal aflige, é agora que a porta se fecha, é agora que o problema surge, é agora. Diante do mal, do perigo, não tenhas medo, mas mostre para o seu problema quem é o seu Deus, apresente o seu Deus para ele, para ela. A Bíblia é bem clara quando o Senhor diz, usando Pedro, dizendo o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e necessidade, porque ele tem cuidado de vós. Tem necessidade? Apresente para Deus. Tem dificuldades, tem crise, tem assolação? Apresente para Deus. Apresente para quem tem poder para mover, para operar em seu favor. Apresente para Deus. Mas em vez das pessoas clamar, em vez de a Deus apresentar, elas preferem murmurar, elas preferem reclamar, elas preferem desanimar, desistir do caminho, se afastar. Não. Caminhe um pouco mais. Vai adiante. Eu gosto muito de uma passagem aqui que fala que Pedro estava lá com os
com alguns amigos que trabalhavam junto numa cooperativa de pesca e lançaram a rede. Passaram a noite, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. E naquela noite não pescaram nada. Pela manhã, estavam lá lavando as redes, guardando os barcos, vem Jesus e pede a eles se podia usar o barco para se afastar da praia e pregar a multidão. Porque ele pregava contra o vento e o vento vinha e levava a sua voz e alcançava muita gente. E Pedro consentiu, sim, pode. E Pedro entra no barco. E lá vai Jesus pregar a palavra para quem estava na praia. E Pedro ouvia o que Jesus pregava. Porém, Pedro teve uma madrugada, uma noite frustrante. Pedro se frustrou, se decepcionou, se entristeceu. Pedro estava fadigado, cansado. E Jesus acaba de pregar a palavra. Porque a palavra revigora, a palavra fortalece, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra liberta, a palavra produz fé. E Pedro ouviu a palavra. E a palavra trabalhou no âmago, lá no ser do Pedro. E Jesus disse, vai adiante, lançai a rede. Pedro vira para Jesus e ele tinha tudo para questionar, para reclamar, para dizer, olha, eu sou pescador, eu passei a noite toda, lançamos rede, puxamos rede, não apanhamos nada, estamos cansados. Não, Pedro não apresentou para Jesus as suas condições, não. Pedro se contentou com o que ouviu. E Pedro vira para Jesus e diz, olha, sobre a sua palavra, observou? Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Não é mais sobre a minha palavra, não é mais no meu intelecto, não é mais na minha força, não é mais no meu conhecimento, não é mais no eu. Agora é sobre a sua palavra. Eu me apoio na sua palavra, eu tomo posse da sua palavra. Eu vou caminhar segundo a sua palavra, eu vou trabalhar conforme a sua palavra. Eu vou agir segundo a palavra que a mim foi liberada. Eu creio no poder da palavra de Deus. Pedro creu no que ouviu. E ele foi. E não foi muito longe. Porém, Jesus disse, lança para o outro lado. Ele não lançou para o lado que ele bem entendia, o que ele achava que seria correto. Ele lançou para o lado que Jesus determinou. Obediência. Obediência. E a obediência fez que Pedro tivesse uma experiência tremenda. Ele começou a ver a rede se agitar, e ele ao puxar, viu que não dava conta, pediu ajuda, os outros barcos vieram, os pescadores ajudaram, e a palavra diz que Pedro teve uma pesca gloriosa. Nunca havia apanhado tanto peixe. Sem Jesus, não dá. Sem Jesus, pode até tentar, mas uma hora vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se lamentar. Mas com Jesus, você vai ter graça, você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai ter vigor. Com Jesus, você vai vencer. Mas é estando em Jesus. Então, muitos hoje estão vivendo um tempo de angústia e aflição. Mas porque resolveram se afastar de Jesus, porque resolveram deixar Jesus de lado, porque resolveram agir segundo o curso desse mundo. Quantos foram levados por ventos contrários de heresias? Quantos deixaram-se vencer pelo mal? Quantos cederam às paixões da carne e os apelos desse mundo, que é opressor, sedutor, enganador? Mas nesta noite, aquele que te ama, aquele que tem propósito para com a sua vida, aquele que mesmo fora do caminho, da direção, tem te guardado. Ele diz, filha, filho, volta hoje. Ele te escolheu para ser ovelha do seu pasto. Ele te escolheu, porque ele tem propósito para com a sua vida. Ele quer te conduzir à vitória, ele quer te levar por caminhos, por trilhar por pastos verdejantes. Mas a decisão é pessoal, é individual. Você que escolhe que caminho seguir, que decisão tomar. Mas nessa noite eu te aconselho, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Espera nele.
descansa nele, e você vai ver que vai dar tudo certo. Quem fala é alguém que tem conhecimento de causa. Enquanto eu, Marcelo, tentava agir, resolver, fazer, não dava certo. Mas eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi a delegar para o Senhor, eu aprendi. E com isso eu tenho visto o Senhor trabalhar, o Senhor agir, o Senhor operar. Eu tenho visto o trabalhar do Senhor. Eu tenho alcançado vitória da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Isaías 64, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: com os olhos nunca se viu, com os ouvidos nunca se ouviu, ou se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha, mas para quem espera. Deus trabalha para quem confia. Deus trabalha para quem crê. Deus trabalha para quem obedece a sua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, se ainda não recebeu, se ainda não aconteceu, se ainda não chegou, não é porque Deus não possa dar, não é porque Deus não possa fazer, não é porque Deus não quer fazer, não. Não. Simplesmente é porque ainda não está no tempo. Ainda não está no tempo. Porque Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que embaixo do sol, para tudo há um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar pedra, tempo de lançar pedra, tempo de falar, tempo de estar calado, para tudo há um tempo. Mas entenda, independente do tempo que você está vivenciando, o Senhor está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, ou seja, em todos os tempos, até a consumação do século. Então você pode contar com Ele. Você pode estar fraco, pode estar abatido, pode estar frustrado, pode estar desanimado. Fale com Ele. Invoque o nome dEle. Peça ajuda a Ele. Olha o que Ele fala aqui em Salmos. Ele vai dizer assim, ó, no Salmo 51. Salmo 51, 15. Ó. Salmo 51, 15. Salmo 50, 15, tá? Salmo 50, 15. Olha o que ele diz, a palavra de Deus no Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quer ter vitória na angústia? Quer ver o vento cessar? Quer ver o mar se acalmar? Quer ver as portas se abrir? Ei, no tempo, não no seu, não no meu, mas no tempo de Deus para a sua vida. O segredo é perseverar na oração. O segredo é ir até o fim. Não é tempo de parar. Não é tempo de voltar para trás. Está mais perto de chegar do que de voltar. Então avance. Sempre firme, constante, abundante na vontade de Deus para a sua vida. Não abandone a obra de Deus. Não se apostata da fé. Não. Mas fulano parou, ciclano desistiu. A caminhada é pessoal, individual. Lembra de Ló? Ló tinha esposa. Ló tinha filhas. E Deus disse para ele, através do anjo: apressa-te, Ló. Escapa-te pela tua vida. E Ló pegou a sua esposa e suas filhas, saiu de Sodoma e Gomorra e foi embora. Mas a ordem era: não olhe para trás. Obediência. Vai. E eles foram. Só que ela era de lá daquela terra, ela era sodomita. E no meio do caminho, de repente, ela pensou no que ela estava deixando para trás. E ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal.
Mas Ló, ele continuou firme, pegou na mão das suas filhas e foi embora. E viu a destruição daquela terra, daquele povo. Mas Ló escapou, suas filhas escaparam. Porque decidiu não olhar para trás. Decidiu seguir em frente, olhando para o alvo. Ei, o cristão não olha para trás, o cristão olha para o alvo que é Cristo. O cristão se espelha em Cristo. O cristão que mete a mão no arado, ele não se detém olhando para trás, se voltando para as coisas que ficaram para trás. Não. Porque agora ele está em Cristo Jesus. Agora ele está em novidade de vida. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo na vida dela, na vida dele. Ele não vive de passado, ele vive no presente para o presente, caminhando para o futuro. Porque o futuro depende do seu presente. Então viva bem o presente, sabendo que um futuro próspero lhe aguarda, mas dependendo do seu presente. E para ir bem no presente, tem que estar no Senhor. Porque é o Senhor que direciona, é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá sabedoria. É o Senhor que ajuda a vencer. Cada dia é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Não é só de viver, mas de acertar, de fazer direito, de servir bem, de se humilhar, de se arrepender. Mas Jesus está demorando tanto, desde quando eu me entendo por gente que eu ouço falar que ele volta, que ele vem. Cadê Jesus que não voltou? Cadê Jesus que não veio? Mas você já se converteu? Você já está apto para morar no céu? Ele nos ama tanto que está nos dando oportunidade de acertar, de se fazer direito, de se arrepender, de se converter, de tomar posição para no céu chegar. Então, queridos, esta é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Nada pode lhe separar do amor de Deus. Não deve, não pode, mas só depende de você. Você que decide. Deixar que as circunstâncias da vida, deixar que as situações, as adversidades, dificuldades, necessidades, te afaste do Criador. Te induza ao pecado, a mentira, o engano, a ser influenciado pelo mal. Será que existe vitória maior do que essa? A salvação que é em Cristo Jesus? Ouvir a trombeta tocar e Jesus nos chamar dizendo: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança o que está preparado para vós? Eu creio que não. Ei, quando Jesus ressuscitou, ele venceu todos os nossos inimigos. Não precisamos ter medo de nada, nem ninguém, porque Jesus venceu todos. Nosso Deus é maior que todos os nossos inimigos. Amados, mesmo quando passamos por dificuldades, somos vencedores, porque nada nos pode separar do grande vencedor que é Jesus, a não ser a gente mesmo, tá? O inimigo, com principados, potestades, legiões, hostes espirituais, não pode, não deve, não consegue. Mas infelizmente a gente tem o livre-arbítrio. Felizmente ou felizmente, a gente tem o livre-arbítrio. A gente que escolhe que caminho seguir, que porta adentrar. Mas tome a decisão certa. Entregue o teu caminho ao Senhor. Dá a Ele a direção da sua vida. Deixa Ele te conduzir por pasto verdejante, por caminhos bons e direitos. Delegue para Ele esta causa. Apresente a Ele este problema, essa necessidade, essa luta. E Ele te fará vencer. Entenda, em nome de Jesus. Eu não estou aqui tentando te enganar, te iludir, te trazer falsas esperanças, dizendo que os seus problemas acabaram. Não. Eu estou aqui dizendo para você que há um Deus no céu que peleja para aqueles que nele confiam. Em vez de ficar lutando sozinha, tentando sozinho, deixa Ele te ajudar. Deixa Ele pelejar por você. Em nome de Jesus. E você confiando nele, você estando nele,
você vai vencer, mas é estando em Jesus Cristo. Amém? Medita nesta palavra nessa noite e seja muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque lá em Romanos 8, 37 ao 39, assim diz o Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou consciente de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer potestade, nem alguma, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 ao 39. Nada pode nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que parou, desanimou, se frustrou, se afastou, Ele te ama, Ele te chama nessa noite. Independente da situação que você se encontra, venha a Cristo hoje, reconcilia-te com teu Salvador. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que passa, o que espera? Confesse a Jesus Cristo como único Salvador da sua vida, para que possa ter direito a morar no céu, para que possa ter um amigo que vai ser presente na sua vida, te socorrendo, te ajudando, te guiando. Você quer nessa noite reconciliar com o teu Salvador, que é Jesus Cristo? Ore comigo nesse momento. Você quer aceitar Jesus Cristo como único Salvador? Mas eu já tenho minha crença, minha denominação, minha religião. Não. Eu não estou te apresentando mais uma crença, mais uma denominação, mais uma religião, mais uma igreja. Eu estou te apresentando um Salvador, um remidor, um libertador, um transformador de vidas. E esse é Jesus Cristo. Jesus, João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se primeiro não vier a Ele, Jesus Cristo. Esse Papa aí morreu, acende uma vela, faz uma missa e vai clarear, vai te ter num bom lugar. Isso é história, tá? Porque a realidade é bem outra. Se quer ter uma vida eterna, é necessário se faz agora, em vida, receber o Filho de Deus, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e terá perdão dos seus pecados, terá o seu nome escrito no livro da vida, vai ter a graça e a força do Senhor para te ajudar, para te conduzir pelo caminho bom e direito até no céu chegar. Mas é hoje, é em vida. Morreu, segue-se o juízo. Então, se hoje você está respirando, se está me ouvindo, se está me vendo, se tem vida, por que rejeitar a vida eterna? Por que rejeitar a vida eterna? Receba a Cristo hoje. Vamos orar? Diga assim comigo. Por que eu tenho que falar, pastor? Porque a Bíblia, Romanos 8, vai dizer que nós, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é com a boca que a gente faz confissão para a salvação. E a palavra de Deus é bem clara: se me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então confesse a Cristo hoje. Diga: Deus, eu não ouvi, deixa Ele te ouvir. Deus, em nome de Jesus, me recebe, Senhor, como seu filho, como sua filha. E eu te recebo como meu Pai, Jesus Cristo. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados. Lava-me de toda a minha iniquidade, porque há poder no teu sangue. Jesus, me ajuda, está em Deus,
e no centro da sua vontade. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Firma os meus passos e me conduz em direção ao céu. E eu te agradeço por tão grande salvação que a minha é concedida neste momento. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece quem deu crédito à tua palavra. O Senhor sabe quem fez essa oração. Toma a vida dele em tuas mãos, trazendo salvação, conversão, libertação, transformação de vida, lançando fora todo o mal, ajudando e sustentando com a destra da sua justiça. Dá a vitória, Jesus. Que eles possam sair da angústia, da tribulação, da aflição, para a vitória que o Senhor os concede nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Dá-lhes vitória, Senhor. E eu te agradeço pela vitória alcançada. Eu te agradeço por tão grande salvação que essas vidas